Então, nós vamos conversar sobre as aflições. Ultimamente, muitos irmãos espíritas, cristãos, né? Espíritas ou não, me procuram comentando, ou na maioria por suas próprias aflições, né? De acordo em relação a tudo que nós estamos passando nesse momento. Quando a gente pensa que já ia estar livre, a coisa está pior do que poderia, né? E as pessoas estão se sentindo acuadas, desprezadas, solitárias, né? E quando não bastasse só esses sentimentos aparentemente próprios, também tem aquelas que vêm e nos comentam sobre a influência, a vidência, a sensação de amigos ou não da espiritualidade batendo em suas casas. E as pessoas, muitas estão perdidas sem saber o que fazer, e aí a aflição vai tomando conta. Então, como eu falei para vocês, parte do que a gente tem que fazer é mudar o nosso pensamento, né? Se a nossa consciência está pesada, nós temos que melhorá-la. Se o nosso pensamento está empoeirado, nós temos que limpá-lo. Porque quanto mais livres da sujeira que pode estar impregnada em nossos pensamentos e em nossa consciência, mais aflitos nós vamos nos sentir, né? E sem uma visão de um pretenso futuro melhorado. E eu fiquei procurando pensamentos de como falar sobre isso, como dizer o que cada um pode fazer, já que cada um é um, né? E aí, vasculhando meus livros e tal, eu peguei o Fonte Viva, que é psicografado pelo Chico Xavier, né? Através do Espírito Emmanuel. É um livrinho de mensagens que Emmanuel faz em cima de versículos do nosso do Evangelho, do Novo Testamento. E aí, o número 83 e 84 me chamaram a atenção por determinadas colocações. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer assim: no item 83, ele nos puxa a orelhinha dizendo assim: não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. Então, no número 84, nós temos assim: na instrumentalidade. E aí nos diz: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Aí, isso está em Paulo, para 1 Coríntios 14, 17. Primeira carta aos Coríntios, né? De Paulo. O que é a cítara? O que é a flauta? Ou quem são? Somos nós, né? E como se conhecerá esse toque? Só de duas maneiras: ou se toca bem, ou se toca mal. Não é? Se as palavras do nosso mestre nos tocarem bem, se nós a deixarmos nos tocar bem, nós iremos nos conduzir
ao caminho, às benesses desse bem. Agora, se do contrário nós estivermos com a flauta rachada e não conseguirmos nos doar ao aprendizado do mestre, nós iremos tocar mal. Então, Paulo diz assim: cada companheiro de serviço cristão deveria... desculpa, gente, não é Paulo, é Emmanuel, tá? Emmanuel nos diz assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. E qual é a pergunta que todos nós temos feito continuamente? Quando é que tudo vai ficar bem? Quando é que tudo vai ficar bem? E Paulo nos responde. Emmanuel nos responde: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se um instrumento nas mãos do Divino Mestre. Como ser instrumento do Mestre? Deixando que o nosso coração, a nossa mente, a nossa razão, através da nossa consciência, sigamos os exemplos e os ensinamentos do Mestre. Essa é a maneira que ele nos toca. É dessa forma que ele nos conduz como os instrumentos seus, mostrando: vai por ali, não vai por aqui, faça isso, não faça aquilo. E se todos nós nos unirmos nesse pensamento do bem, o triunfo, a vitória irrepreensível do Evangelho irá acontecer. Por quê? Se nós temos visitas indesejáveis, seja do plano espiritual ou do plano físico, cabe a nós conduzirmos as nossas orações, a nossa proteção, a nossa confiança no Mestre Jesus, nas suas palavras, nos ensinamentos que Kardec nos proporcionou, para que possamos nos proteger e, além, auxiliar esses irmãos perdidos. Que, na verdade, não pensem que nós necessitamos de grande conhecimento para isso. A única coisa que nós precisamos fazer é o que está super na moda agora nesse momento: ter empatia. Não é a palavrinha agora da moda? É porque tem que ter empatia para com o outro. É só o que se fala. E isso Jesus falou lá atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é ter a verdadeira empatia, que é quando eu me coloco no lugar do outro e aí faço a ele justamente o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, se eu me sinto perturbada por algum irmãozinho da espiritualidade, eu não vou bater de frente com ele. Eu não vou nem reclamar dele. Eu vou ajudá-lo. Eu vou pedir por ele. Irmãos da espiritualidade bondosa e amiga,
né? Anjos guardiões, para quem não gosta de usar o termo espírito. Auxiliem esses irmãozinhos que estão vindo aqui, porque eu sei que eles estão precisando de ajuda e eu não tenho como ajudá-los. Então, amigos do bem, né? Levem eles para um bom lugar, que eles sejam amparados. Se são irmãozinhos encarnados, demos a eles, pelo menos, um sorriso. Um bom dia, um boa tarde caridoso, vale muito. E por várias vezes, mais até do que um prato de comida, jogado em qualquer plástico descartável, para que aquele ser nos deixe de incomodar. Porque você não está se colocando no lugar do outro quando faz isso. Porque provavelmente você nunca teve que comer o resto de comida de alguém jogado em qualquer prato ou qualquer plástico. Podemos dar tudo aquilo que temos: amor, atenção, carinho, um sorriso alegre, o respeito para com esses outros. Ah, Mauri, mas tu estás falando de aflição, e daí? Mas eu continuo assim, meio aflita, não sei o que vai mudar se eu der um pão a alguém, ou um sorriso ou um bom dia. Será que não? Faça isso, 1, 2. Pare no semáforo e aquele que vem te incomodar, mesmo que você não tenha mais dinheiro nenhum na sua bolsa, porque hoje em dia está se usando o cartão, mas abaixa um pouco o vidro. Diga: meu irmão, não tenho, mas espero que você tenha sorte, que tenha um bom dia. Você está dando o que você pode naquele momento. E olha, Francisco de Assis já nos disse: é dando que se recebe. E eu tenho certeza, e não só eu, Maureen, mas como todos, inclusive psicólogos que têm sido altamente procurados nesse momento, psiquiatras, né? Faça a caridade. Por que as pessoas, tem várias casas até que tem grupos de apoio a mães que perdem seus filhos? Sabe como é que elas melhoram? Quando elas começam a dar delas alguma coisa a um outro alguém. E aí aquele buraco, aquela cratera que a gente fica no coração quando uns de nós parte, ela vai brotando. Ela começa a germinar mais amor. E na ausência daquele ser, a gente ganha um lindo jardim. Porque é dando que se recebe. Então, não me basta ir à frente do templo, ajoelhar e orar. Eu tenho que tornar a minha fé, o meu amor, em ação. E o que é amor em ação? Caridade. Caridade. E caridade se faz quando se ora pelo outro, quando se pede pelo outro, quando se dá o que se tem para o outro, quando se agradece ao outro. Claro, todos nós, meus irmãos, temos dificuldades. Para todos nós, não é fácil viver um momento assim.
Sabem por quê? Emmanuel nos diz: todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse, ele dá o exemplo, tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Olha nós aí, quantas vezes a gente reclama, né? Pô, mas Senhor, eu tenho tanta fé, eu me esforço tanto, eu vou lá, eu levo o pão, eu cuido dos doentes, eu limpo o centro espírita, eu vou lá e higieno tudo antes. Ai, mas parece que as coisas não melhoram para mim. Por que será? Será que na hora que eu vejo um defeito que eu não gosto, uma atitude que eu não gosto em uma outra pessoa, eu não sei entender essa outra pessoa? Não será porque a gente vai querendo que todo mundo faça como a gente faz? E fazendo de nós o quê? Pessoas intolerantes. Alguma vez o Mestre Jesus falou mal de alguém? Alguma vez ele disse assim: se não fizer o que eu digo, eu não vou te ajudar? Ele ajudava e dava uma orientação. Agora você segue ou não. A escolha é sua, o plantio é seu. Mas nós, o que nós queremos fazer? Impor. Porque eu já falei para o meu filho que ele tem que fazer assim, assado, tem que ir lá na doutrina, a tal hora, tem que fazer aquele estudo, tem que fazer aquele outro. E aí fica brigando, baixando o clima dentro de casa pelas discussões. Porque não me ouve. Não vai gritar, não vai adiantar. Se não é uma criança de determinada idade, que a gente ainda tem algum poder sobre determinadas questões, você vai orientar. E quiçá ele não estará sendo muito melhor do cristão do que nós mesmos. Na Igreja Católica tem um termo que eles dizem papa hóstia, né? No centro a gente não tem hóstia, mas eu poderia dizer assim, papa agulha fluídica, né? Porque se a gente vier no centro, tomar água fluidificada para ficar boa, isso e aquilo, chega em casa, quebra pau com o marido porque ele não lavou aquele prato que ele sujou. Quebra pau com o filho porque o filho não apareceu na doutrinária e ela achou que ele ia e ele falou que ia e briga com o filho por causa daquilo. E por aí adiante, como é que aquela casa vai ter paz? Como é que as aflições, os medos vão diminuir? Se eu estou sempre tirando as energias positivas, aquelas que eu recebo, que ao invés de eu chegar e emanar a paz no meu ambiente, eu deixo tudo lá no centro e quebro o pau dentro de casa. Ou no serviço, né? Enfim, dependendo dos lugares em que a gente conviva. E aí ele continua, tipo assim, aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Claro que estudar é importante. Claro que aprender é necessário. Ninguém consegue conduzir a sua vida se não tomar as rédeas dela na mão e ir. Agora, se for guiar um cavalo, tem que saber como guiar um cavalo. Se for guiar um carro,
tem que estudar para saber como dirigir um carro. E as leis que obrigam esse carro a andar, como andar, em que andar. Nada a gente faz sem estudo e sem conhecimento. E tudo que na ignorância, na falta de saber, parecia tão longe e tão impossível de ser alcançado, a partir do momento que a gente começa a aprender, parece que tudo aquilo que parecia assim tão misterioso começa a ficar fácil. Né? Primeiro dia de aula, meu Deus do céu, né? Muito difícil, eu nunca vou aprender a fazer uma bolinha para fazer a letrinha A. Hoje em dia, quem é que pensa em fazer a letrinha A, uma bolinha e a perninha? A gente já, né? Não se tornou tão automático. Mesmo para um adulto, quando começa, não sei se alguém já teve experiência de ver os adultos quando começam a aprender a ler, né? Ensino para adultos e jovens que nunca tinham tido a oportunidade, a gente vê aquele medo, aquela aflição, parece que aquilo não vai sair, eu não vou conseguir lembrar aquelas letras. Aí daqui a pouco vai fazendo uma, duas, e quando eles dão por si, eles estão conseguindo ler, pegar um livro e ler. E toda aquela coisa que parecia impossível se torna real e fácil. Por quê? Porque houve empenho, houve estudo. Quer ver outro que ele diz? Outro ainda é imaginoso e entusiasta. Entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Quer dizer, aquele que é muito querido, dá um monte de ideia. Olha, a casa aqui deveria pintar ali, botar ali, melhorar aquela cortina. Mas na hora de botar a mão na massa, mas esse dia eu não posso. Eu já fiz muito também, já dei as ideias todas. Está de bom tamanho? Não é bem assim. Né? Alguma coisinha a gente pode fazer, além de só dar as brilhantes ideias. Claro que cada um de nós tem as suas limitações. Né? Uns fazem muito bem um salgado, outros fazem muito bem um doce, outros fazem uma limpeza maravilhosa, mas não cozinham nada. Isso é normal. Mas quem não cozinha pode ajudar o cozinheiro. E quem não limpa tão bem pode ajudar a quem estiver fazendo a limpeza. Cruzar os braços é desistência. Já estamos acabando. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Quantos, né, não ficam se vangloriando assim, porque eu sou uma pessoa muito honesta, porque eu sou casto, porque dedico minha vida a Deus, mas lá por outro lado fica ganhando dinheiro fácil. E aí reclama que a vida não é boa. Mas eu faço tudo como me mandaram. Que a gente deve ser casto, né? Para ter o reino dos céus. Não era assim que se dizia antigamente? É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Claro que é indiscutível, gente. E por quê? Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. É isso que nós somos. Nós somos aprendizes. E nesse estado, nós precisamos
colocar as nossas tarefas em dia, fazer todos os exercícios mandados para casa. No meu tempo era assim, hoje eu não sei como é que falo, se tem alguma coisa, mas era assim. A professora dava o dever de casa e a gente tinha que ir lá para exercitar o que a gente tinha aprendido na escola, para ver se a gente conseguiu colocar na cabecinha, né? Se entrou a matéria. Para que mais tarde nós possamos o quê? Nos tornar mestres. Mas todo mestre já foi aprendiz. Então a gente não pode, não deve desistir. Estamos aprendendo. Quanto mais estudarmos, melhores notas nós vamos tirar. Mas como aprendizes, podemos cair, escorregar, errar, ter um dia de branco no horário da prova. Mas o mais importante é voltar, fazer a segunda época, a recuperação e sei lá mais tudo que hoje em dia é tanta oportunidade que se dão, né? Para esse espiar passar que, meu Deus do céu. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Claro, né? Nosso planeta não está coberto de anjos, nós sabemos disso, encarnados. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Vejam como é importante. Cada um de nós é muito importante na orquestra do nosso Pai. Porque um instrumento desafinado pode estragar toda uma ópera. Então nós temos uma grande obrigação. Para com quem? Com Deus? Com a mãe? Com o pai? Com o filho? Com o irmão? Com o nosso instrumento. Nós temos que aperfeiçoar o nosso instrumento. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. O reino divino se manifestará a mais rapidamente onde estivermos. Quanto mais melhorarmos, mais rápido os sentimentos de amor, do bem, da felicidade, da harmonia, da paz desejada irá acontecer. Mas nós, para sairmos das aflições, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar por nós mesmos. Era essa a nossa mensagem de hoje. Espero que cada um de nós possa refletir por si mesmo, né? Quais as suas necessidades? O que eu posso fazer para me ajudar? Acho que essa é a pergunta. Porque mais do que qualquer outro, a ajuda mais importante é aquela que vem de nós para conosco. E dali para o próximo. Uma boa noite a todos e muito obrigada.